Já falamos em outros momentos que o reino de Deus é aquele que é considerado menor aos olhos das pessoas, na verdade, é o maior aos olhos de Deus. E nós vemos isso claramente na palavra, né? Quando nós falamos de Elias, de João Batista. Porque quando você não entrega o que Deus está pedindo, você está pegando uma rua sem saída. Já pegou uma rua sem saída? O que você tem que fazer quando você entrou numa rua sem saída? Você não tem que dar meia volta, sair daquela rua para pegar a rua certa? É assim que muitos estão fazendo. Mas tem muitas pessoas que estão insistindo na rua sem saída. E sempre acontece, irmãos, muitas vezes a gente se pega num ponto que chega o desafio e você tem aquele tempo. Eu vou confiar em Deus e vou depositar toda a minha confiança e minha ansiedade nele. Pai amado, Pai querido, nós estamos na sua presença, meu Deus, em mais um período, meu Pai, do trabalho, meu Deus, e desse trabalho tão maravilhoso que é o trabalho da Casa Firme. Meu Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por mais uma oportunidade. Eu peço, meu Pai, que o Senhor visite a cada coração, meu Deus. E que possamos, meu Pai, hoje entrar, meu Pai, na Tua presença. Estar aberto a mudanças, meu Deus. Meu Pai, que bloqueios. Meu Deus, que situações, meu Pai, que vem roubar, meu Pai, o entendimento, meu Pai, o crescimento, o rompimento, o crescimento, meu Pai, espiritual, mental, físico, meu Deus, emocional, meu Pai, venha a ser, meu Pai, tirado, meu Deus, arrancado, meu Pai, toda situação que venha estar impedindo, meu Pai, a absorção, meu Deus, da Tua palavra. Eu peço, meu Pai, que o Senhor visite, meu Pai, a cada um, meu Deus. E que o Senhor, meu Pai, venha colocar, meu Deus, a condução pelo Teu Espírito. Que possamos estar abertos, famintos, meu Pai, a ouvir a Tua palavra. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, se falamos, se erramos, se pecamos, se entristecemos o Senhor, nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, coloca a Tua mão, meu Pai, nas nossas vidas. Meu Pai, que todo espírito maldito que se levantou contra nós, que vem colocando esse cansaço, esse peso no corpo, esse peso na alma, esse bloqueio, essa pressão mental, que todo espírito que se levantou, colocando esta preguiça, essa acomodação, essa vontade de parar, vontade de fugir, esse peso na alma, essa angústia, essa frustração, que todo espírito que se levantou para roubar esta reunião, roubar este trabalho, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, da nossa vida, dos nossos jovens, do Ministério Mudança de Vida, em o nome do Senhor Jesus, e saia! Saia e sai em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, tome posse, meu Pai. Coloque, meu Pai, a Tua mão nas nossas vidas, meu Deus. Meu Deus, que nós entramos agora, meu Deus, num período, meu Pai, de crescimento. Que nada, meu Pai, venha, Senhor, ser uma pedra, meu Pai, no nosso caminho. Mas que o Senhor, meu Pai, possa colocar essa fluidez, esse entendimento, essa vontade, esta fome, meu Pai, esse querer, meu Pai, em avançar. Meu Deus, em buscar mais o Senhor, meu Deus. Nós entregamos, meu Pai, essa reunião em Tuas mãos. E que o Senhor possa, meu Pai, conduzir a cada um de nós, meu Deus, para um entendimento renovado, uma renovação mental, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus. Sinal de contradição. Eu pedi para colocar esse título, porque foi uma das coisas que Simeão falou, que Jesus iria trazer. É interessante que a palavra de hoje nós falamos de alicerce espiritual sólido. E eu comecei dizendo que o Senhor, Ele está conduzindo a todos nós a uma necessidade de ter uma fundação firme, um alicerce sólido no Senhor. Quando a fundação é sólida, nós podemos construir grandes estruturas. Quantos de nós ainda muitas vezes recebemos a palavra
de uma maneira de condenação, julgamento. Nós colocamos tudo que vem do Senhor como um peso, algo que é impossível muitas vezes, algo que não é para nós. Quantas vezes nós queremos trazer um mundo para dentro da igreja e tentar adaptar coisas que não funcionam. O diabo ele fica colocando facilidades para te vender dificuldades depois. Muitas coisas na nossa vida vêm com uma facilidade. Vem aqui, fique em casa, né? Assista o programa, assista o culto de casa. Você pode fazer o seu propósito de casa. Você pode dizimar de casa. Você pode fazer tudo, você não precisa mais sair de casa. Quantas vezes a gente vê uma facilidade que parece uma vantagem e quando você vê, está se tornando um problema. Está se tornando um elefante dentro de casa. Você não consegue modificar ele mais, porque aquilo você mesmo colocou. Quantos pais não querem bater de frente com os filhos para colocar dentro da igreja? Colocar realmente, você precisa estar nos trabalhos. Você precisa estar se envolvendo com as coisas certas. Você precisa estar andando com jovens que pensam da mesma maneira. Olha, aqui dentro da igreja, muitas vezes a gente tem tantos desafios relacionados a jovens, tantas situações, isso é dentro da igreja. O que você acha que vai acontecer fora? Às vezes a gente está procurando o amor dos filhos ao invés de querer o sucesso dos filhos. Quantas vezes eu já vi jovens, ao invés de estar nos trabalhos de sábado, não dão. Ao invés de estar em intercessão, não está. Coloca do jeito que quer, os pais fazem do jeito que quer, coloca na vontade, se tiver uma oportunidade, né? Se ele quiser, não existe isso. O mundo não vai te dar opção. O mundo vai te colocar que é normal a imoralidade. O mundo vai falar que todo mundo mente. O mundo nunca vai contradizer algo relacionado ao diabo. E muitas vezes a gente chega dentro da igreja e começa a ouvir mensagens fortes que vêm para combater isso mesmo. Mensagem que vem para trazer mudanças. E a palavra se torna muito difícil, e tudo se torna muito difícil, muito pesado. E essas mudanças parece que não vai acontecer, porque muitos, ao invés de buscar a revelação do Espírito, arrancar todo orgulho, parar de criar um Deus próprio, um Deus que não te condena. Quando eu falo condena, é que não bate de frente com as suas verdades, porque tem pessoas que conseguem apontar o dedo para todo mundo, consegue falar que todo mundo tem um problema, mas ela não tem nenhum. Consegue falar, né, e pregar, né, como o próprio que nós falamos aí na semana passada de Isaías. Até o versículo 5 era ai para todo mundo. Chega no versículo 6, quando ele teve aquela visão e viu o Senhor no trono e com todas as suas vestes cobrindo todo o templo e os anjos com 6 asas. Aí ele falou, ai de mim. Quantas vezes nós chegamos até no versículo 5 apontando, né, com 5 dedos na mão. Você aponta com esse, com cada um da sua mão, chega no 6, você vê que realmente a mudança vai começar por você. Já falamos em outros momentos que o reino de Deus é aquele que é considerado menor aos olhos das pessoas, na verdade, é o maior aos olhos de Deus. E nós vemos isso claramente na palavra, né? Quando nós falamos de Elias, de João Batista. Em 1 Pedro 2 diz, à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, vocês estão sendo utilizados para a lapidação, para colocar um fundamento dentro da sua casa. Então você tem a capacidade, sim. Você tem este propósito, sim.
Porque aquele que está dentro da sua casa, muitas vezes você se torna o mais espiritual. Então, se a palavra vem para você, é você que tem que passar. Se a mensagem vem para você, é você que tem que pregar. Se a oportunidade chegou para você, então é para você, não é para outro. Eu falo isso diversas vezes relacionado aos trabalhos, relacionado ao evangelismo, relacionado aos trabalhos sociais. Chega a oportunidade para nós, se chegou em nós é porque é para nós. Então aqui, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Ou seja, pedras que não são desprezadas, mas sim pedras que vão ser utilizadas para essa construção. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual através sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Eu acredito que isso fala muito para nós. Para você que crê, essa pedra se torna preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados. Na mensagem diz, a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal pedra de fundação. Para quem não confia, isso é uma questão de confiança, e você precisa de fé para isso, você precisa confiar no processo. Então, para aquele que não confia, ela é uma pedra de tropeço. Se você não confia na palavra, se você não dá credibilidade, se você não acredita, se você não obedece, se você não enxerga Jesus como é o único caminho, a única verdade, a única vida que você tem, esta palavra que sai do altar se torna uma pedra de tropeço. Se a palavra chega, uma palavra de arrependimento para você pedir perdão e você não pede, a palavra se torna uma palavra de tropeço. Se você ouve a palavra de imoralidade, que você precisa se santificar, eu falei bastante isso no culto dos jovens, que você precisa se santificar. Isso eu falo de pensamentos, de toque, de tudo. Então, se você pega, entende que eu tenho graça para superar toda a minha carne e viver pelo Espírito, eu vou ter resultado. E esta pedra não se torna uma pedra de tropeço, muito menos, como diz na palavra, uma rocha bloqueando o caminho. É interessante que nós já usamos a expressão várias vezes, que para o orgulhoso, Deus coloca a mão no peito e você não anda mais. Literalmente isso acontece. Se você conhece a palavra, você não é mais ignorante acerca das Escrituras. Quando a mensagem chega para condenar, para alertar, para te dar consciência do seu erro, e você não muda, Deus ele vai colocar a mão no seu peito e você não vai sair do lugar. Você vai patinar no mesmo lugar, e muitos jovens, muitos pais, famílias, membros estão parados e não vendo um caminho aberto, muito pelo contrário, está vendo uma pedra bloqueando. Você não vai, Deus não vai mudar os planos, não vai mudar a ordem que foi dada, não vai mudar a direção que foi liberada. Nós temos uma direção clara. E a palavra de Deus vem para falar sobre a questão de fome, sobre a questão daquilo que é mais importante na nossa vida, tudo que é relacionado às coisas espirituais. Nós precisamos estar atento àquilo que o Senhor está falando conosco. O Espírito Santo precisa te revelar, e isso vem através de uma fome.
Quanto mais você se aprofunda em Deus, quanto mais você busca Deus, quanto mais você está ouvindo a palavra de Deus, quanto mais você está lendo a palavra de Deus, quanto mais você está profetizando a palavra de Deus, quanto mais você está declarando a palavra de Deus, quanto mais você está obedecendo aquilo que a palavra de Deus manda, quanto mais você está praticando, quanto mais você está possuindo, quanto mais você está pregando, mais o Espírito Santo pode confiar em você. E te revelar, e te usar para projetos grandes. Porque o problema é que muitas vezes a gente questiona, mas espera aí, eu estou na igreja, mas eu não estou tendo resultado. Eu não ouço, eu não entendo a palavra. Aí você olha para a maneira que você lida com a sua vida espiritual. Como ela é oscilante. Um dia eu estou bem, ouço a palavra, dou cambalhota, saio chutando a porta, é hoje, eu vou vencer, me prepara diabo, que eu já estou engraxando a ponta do meu sapato para chutar o seu traseiro. Mas aí depois, no outro dia, chega uma mensagem de manhã, acabou tudo, abandonou, nem vontade de ir na igreja eu tenho mais. Eu sou guiado pelos sentimentos, eu não consigo mais me levantar, porque aquela mensagem daquela pessoa que foi usada muitas vezes pelo diabo para me prejudicar, ou muitas vezes liberado por Deus para me testar, eu estou caindo no mesmo lugar. Então eu saio do domingo bem, eu acabo a segunda mal. Eu saio da segunda bem, a terça-feira eu já não tenho mais força. Eu saio de um jejum poderoso, depois eu começo a me envolver e eu começo a puxar, espera um pouquinho, né? Deixa eu dar aquela variada. Quantas pessoas vivem assim? E não acho que não pode, não. Muito pelo contrário. Né? Muitas vezes eu vejo um filme com a minha família, né, com meus filhos, e tem que ver mesmo. Vou lá, ando de bicicleta, levo eles para nadar. Né? E tem que fazer, inclusive. Tem que dar aquele tempinho para eles ir lá e absorver. Precisa, a meditação é isso. Você precisa, não adianta, não se aparte a palavra do livro da lei e meditar nela de dia e de noite. Meditar, quantas vezes nós estamos meditando num problema e a gente não sai do lugar? Chega um problema, uma situação que a gente cometeu, uma briga, uma dívida, uma doença, e a gente está lá meditando todos os dias aquele problema, só está roubando a sua força, roubando o seu foco, roubando o seu tempo, roubando o seu propósito, roubando a sua família. Quantas vezes eu tive desafios grandes na minha vida, e eu trouxe esse problema de uma maneira assim, me colocando até uma ansiedade. E a Jéssica me perguntava, Fer, por que você está quieto aí, você não fala nada? Eu não estava conseguindo lidar com o negócio. Eu falei, meu Deus, o desafio é tão grande. É tão grande, eu falei, como eu vou fazer isso aqui? Como eu vou realizar tal trabalho? Da onde eu vou tirar essas doações? Eu não vou tirar de algo, muito pelo contrário, Deus, Ele dá tanto querer como realizar. E sempre acontece, mas muitas vezes a gente se pega num ponto que chega o desafio e você tem aquele tempo. Eu vou confiar em Deus e vou depositar toda a minha confiança e minha ansiedade nele? Ou eu agora vou tentar racionalizar? Quantas vezes nós tentamos racionalizar algo e a nossa vida fica travada? Quem já viu isso acontecer? Você tenta racionalizar como isso vai acontecer. Não vai acontecer assim, assim, assado. Jairo, ele chegou, ele tentou explicar para Jesus como ele ia agir. Você vai lá, vai colocar a mão na cabeça da minha filha, ela vai ser curada e as coisas vão acontecer. É ou não é? Quem lembra dessa passagem? Mas foi desse jeito, sim ou não? Não. O que aconteceu com ela? Ela morreu? Sim ou não? Então, às vezes a gente acha que Deus vai curar enquanto Ele quer ressuscitar algumas coisas. Então tem coisas que realmente tem que morrer na nossa vida, para a gente poder ver a ressuscitação. João Batista estava preso, ele mandou os mensageiros perguntar, é você ou vai vir outro depois? A resposta de Jesus simplesmente foi, não vou falar nada, peraí. Ele virou e começou a curar. Cego,
voltou a enxergar, mudo a falar, surdo ouvir, coxo andar, morto foi ressuscitado. Agora Jesus, agora você vai e vai levar essa mensagem para João Batista. É dessa maneira que a gente vai agir. É essa forma que as coisas de Deus precisam ser feitas. Você precisa mostrar através de um alicerce sólido. As pessoas querem conhecer pessoas com um alicerce sólido. E muitas vezes você não está tendo o resultado que você quer porque o seu alicerce não é sólido. O alicerce de Simeão era sólido. Ele conseguiu reconhecer o Salvador, aquele que viria trazer a redenção com 33 dias no colo de uma mulher e dentro de um monte de pessoas e de bebês. Quantas vezes a gente não consegue reconhecer Jesus na nossa frente? As obras dele sendo realizadas na nossa frente de maneira nítida, clara. Quantas vezes a gente entra aqui, olha, dificilmente eu ouço uma pessoa não falar como o Ministério Mudança de Vida é cheio do Espírito Santo. Quando ela sai, eu falo, meu Deus do céu, que culto, como essa mulher é cheia, falando da bispa, essa mulher é cheia do Espírito Santo. E quantas pessoas não estão reconhecendo isso? Quantas pessoas estão tão autocentradas, egoístas e não conseguem enxergar a glória de Deus acontecendo na frente dela? Palavras sendo liberadas na frente dessa pessoa. Quantos jovens não conseguem enxergar o privilégio que têm? As mensagens que recebem, a família que possui. Quantos jovens querem trocar migalhas por uma mesa de banquete feita para você? E nós precisamos saber, as coisas de Deus pode muitas vezes não ser aquela maneira fácil de conseguir. Mas é concreta, é eterno. O mundo te dá isso aqui, ó, mas da mesma coisa que te dá, te toma. É aquelas castelos que são construídos na areia. Você pode até levantar, mas qualquer onda, qualquer vento, tempestade, os castelos estão ruindo. Por quê? Porque não tem alicerce sólido. Nós precisamos colocar alicerces sólidos na nossa vida espiritual, na nossa família, com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam conhecer a palavra de Deus. Eles não precisam de mais um filme, de mais um brinquedo, de mais um passeio. Eles precisam da palavra de Deus. Pode ter, deve ter um passeio, andar, depois se divertir, mas primeiro, busque o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas as coisas que você quer para os seus filhos serão acrescentadas se a palavra, o reino, a mensagem, as coisas espirituais estiverem à frente das coisas que o mundo oferece. E aqui no versículo 6, diz, pois assim é dito na Escritura. Então está falando, está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Porque está falando que aquele que nessa pedra confia, que é nessa rocha que é Jesus confia, não será envergonhado. Porque Deus dá graça, Ele honra os humildes, mas Ele se opõe aos orgulhosos. Essa escritura fala sobre os orgulhosos que rejeitaram Jesus. E quando uma pessoa tem uma atitude orgulhosa, a vida dela é toda travada, porque ela não está lutando contra o diabo. Quem está se opondo a ela é o próprio Deus. E enquanto não entendermos sobre o orgulho, lidarmos com o orgulho, nós não vamos romper. Porque essa pedra vai ser uma pedra de tropeço. Tem muitas pessoas tropeçando no mesmo lugar. Por quê? Porque não vence o orgulho. Tudo que está relacionado a Jesus, que você nega, você está tropeçando. Uma palavra que você recebe
e você nega, você vai tropeçar. Um pregador que você nega, você vai tropeçar. Uma direção que você recebeu e você está negando, não aceitando, você vai tropeçar. Tudo que vem de Deus que você nega, você vai tropeçar. É como uma pedra de tropeço. Na mensagem diz, uma rocha bloqueando o caminho. Será, analisando agora essa palavra, qual área da minha vida tem uma rocha bloqueando o meu caminho? E por que essa rocha está bloqueando o meu caminho? Porque eu mesma coloquei aquela rocha naquele lugar. Deus, ele envergonha, ele se opõe ao orgulhoso. E os orgulhosos rejeitaram Jesus, porque eles imaginaram que Jesus iria vir de uma forma, brilhosa, grandiosa, mas ele veio num embrulho diferente. E por vir num embrulho diferente, eles rejeitaram. Na nossa vida não é diferente. Quantas bênçãos estão bem do nosso lado, mas nós estamos rejeitando, porque não é a altura compatível, não é o cabelo compatível, não é a maneira que eu queria, não é a maneira que eu desejava, não é isso que eu quero, eu não vou, eu não aceito. Muitas pessoas estão fazendo a oração eu não aceito para as bênçãos. E nós temos que buscar esse discernimento do Senhor. Senhor, o que é que eu estou rejeitando que é a minha vitória? O que é que eu estou rejeitando que o Senhor está colocando na minha vida, mas eu estou rejeitando? O Senhor está querendo me abençoar, querendo transformar a minha vida, mas eu estou rejeitando. Porque eles rejeitaram a pedra preciosa. Será que não estamos rejeitando pedras preciosas? E elas são pedras preciosas e nós estamos olhando para ela como rocha, como pedregulho, como algo insignificante, e é uma pedra tão preciosa. E Jesus está lá colocando na nossa vida, mas o orgulho não deixa, a raiva, o ódio, não deixa você ver. Porque não adianta, o orgulho não deixa você ver, a raiva, a mágoa não deixa você ver. Quando você está com raiva de alguém, quando você está magoado com alguém, quando você está fechado com alguém, quando você não suporta ver alguém, você está fechando os seus olhos para as bênçãos do Senhor. Nós somos ensinados o tempo todo dentro do Ministério Mudança de Vida, a maneira como você tem que lidar com as coisas. Todo mundo aqui aprende, eu acho que um culto da semana alguém deve falar sobre perdão aqui no ministério. Porque o perdão, se você não perdoa, você está alimentando a raiva, o ódio, o orgulho. Isso está travando a sua vida. Quando você libera perdão para uma pessoa, isso significa, o que estamos querendo dizer? Libera logo esse perdão para você desbloquear o caminho, para a bênção fluir. Mas muitas pessoas ainda são teimosas, estão pagando para ver e vão ver. Vão ver a vida de muitos andar, fluir, muitos atravessarem o Jordão e ela fica lá, na margem, olhando enquanto todos estão passando, ela está lá na margem, porque não chegou o momento dela. Hoje, completa na minha Bíblia, há 52 dias do início do ano. Acho que é isso. Tem muitas pessoas que ainda estão do mesmo jeito. Não deram lugar à mudança. Não deram lugar a essa pedra preciosa que é Jesus. A palavra do Senhor Jesus. Mas estão lá. Eu vou continuar fazendo do meu jeito, da minha maneira, porque vai dar certo, porque vai funcionar. Tem que funcionar e vai funcionar. Não, não vai funcionar. Eu, em muitas áreas da minha vida, já tentei fazer do meu jeito, quebrei a cara, perdi tempo, tive que voltar. Porque quando você não entrega o que Deus está pedindo, você está pegando uma rua sem saída. Já pegou uma rua sem saída? O que você tem que fazer quando você entrou numa rua sem saída? Você não tem que dar meia volta, sair daquela rua para pegar a rua certa?
É assim que muitos estão fazendo. Mas tem muitas pessoas que estão insistindo na rua sem saída. Enquanto tem uma avenida, um caminho, uma estrada linda para ela percorrer, mas ela quer a rua sem saída. Não tem saída nessa rua, meu Deus do céu. Não tem. Mas tem pessoas que continuam. Não, vai dar certo, vai funcionar, vai ser do jeito que eu pedi, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu idealizei, do jeito que eu planejei. Não é. É como a bispa contou o testemunho de quando eu cheguei na vida do Fer, eu e a pastora Mariana, que ela não queria, não era o que ela tinha planejado, pensado, idealizado, e realmente a gente dava trabalho, muito trabalho. Não era o que ela queria, mas ela ouviu a Deus quando Deus disse para ela, receba, é elas. Ela foi contra aquilo que ela idealizou, imaginou, contra aquilo que ela queria e acreditava que ia ser. Estamos aqui, com a nossa família, com lindas crianças, na presença do Senhor, levando a palavra do Senhor, sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Mas sabe por quê? Estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas querem tudo pronto. As pessoas não querem pagar o preço. E para você andar com Jesus, você tem que pagar o preço. Tem pessoas que elas não querem pegar o caminho certo, elas querem pegar o atalho. E para andar com Jesus, você é proibido de pegar atalhos. Você tem que pegar o caminho certo. Então tem pessoas que querem as coisas prontas. Eu quero um relacionamento, eu quero entrar num relacionamento onde o homem é rico. Não, eu quero casar com uma mulher que é cavalona e ela é rica. Não, eu quero trabalhar de youtuber porque dá dinheiro. Eu quero ser blogueiro porque dá dinheiro. As pessoas querem tudo pronto. Não existe nada pronto. Tudo tem que ser conquistado. E com Cristo, nós conseguimos conquistar no dia a dia. No dia a dia. A bispa trouxe essa palavra, falando para jovens, que ela é super a favor de jovem casar cedo. Em algumas pessoas, essa palavra causou espanto. E isso é uma coisa que ela fala em casa no almoço para a gente. Inclusive, acho que hoje ela deu uma pincelada. E ela fala isso para as crianças. O dia que você completou 18 anos, encontrou a moça, encontrou o rapaz, Deus confirmou, vai casar imediatamente. E muitas pessoas assustam com isso. E outras, nossa, esse é o caminho. E esse é o caminho. Construir uma vida do dia a dia. Construir um patrimônio juntos. Crescer juntos. Isso é maravilhoso. Processos. Quantas pessoas que não pagaram o preço do processo, quebraram a cara e tiveram que voltar? Mas por quê? Jesus é um sinal de contradição. Ele é um sinal de contradição na vida de muitas pessoas. Para o mundo, ele é um sinal de contradição. Porque o mundo está dando direção para um lado, Jesus está dando uma outra direção. E vai dar contradição, sim. Porque para as coisas de Deus, tem que pagar o preço. E, infelizmente, muitas pessoas não querem pagar o preço. E rejeitam. Que nem em jejum, final de jejum, né? A bispa traz aí em média de 7, 8, 9 palavras. E é incrível, né? Tem palavras, falou de riqueza, prosperidade, é minha. Tomo posse, é para mim. Olha para o irmão do lado e olha com cara feia, não pega a minha palavra, hein? Ela é minha. Mas falou de perdão. Falou sobre casamento, falou sobre família, falou sobre renúncia, falou sobre pecado, olha para o irmão e fala, vê se não é para você essa palavra, porque para mim, não é. Olha o tanto de ataque que nós estamos vivendo nessas 2 últimas Santa Ceia. Na primeira,
A bispa foi de forma natural, né? Tinha microfone, pagou tudo, deu um apagão. Agora, nesse último, uma tempestade. Toda vez que ela entrava para falar do quê? De casamento e de família. Porque o diabo sabe. O diabo não quer que as pessoas vejam o que está acontecendo. Ele não quer que as pessoas mudem. Então, ele vai atacar. Ele vai atacar. E nós não podemos deixar. E tem muitas pessoas que, principalmente em jejum, ela pega só as palavras que são, né, as poderosas, as bênçãos, você vai ser bênção, vai frutificar. Não estou falando que você não tem que pegar essas palavras, você tem que pegar todas. Ainda que uma palavra não tem nada a ver com a sua vida, você tem que pegar e aprender. Eu peguei essa palavra, eu estou aprendendo com ela o que eu não devo fazer. Mas as pessoas estão rejeitando. Tem pessoas que rejeitam não gostam de ouvir sobre arrebatamento. Elas rejeitam. Tem pessoas que não gostam de ouvir sobre salvação. Tem pessoas que não gostam de ouvir sobre perdão. Então, tem diversas maneiras de você rejeitar essa pedra. E a palavra hoje é essa. Eu não posso rejeitar. Eu não posso. Tinha até uma história que ela tinha contado, né, eu não lembro os detalhes, mas de um cara que ele estava não sei quantos metros de uma pedra muito preciosa, que valia muito, tinha um valor... Uma jazida de ouro. Isso, que ele estava bem perto, né, na perfuração. E Isso, a 1 metro. A 1 metro, né? A 1 metro ele desistiu, vendeu tudo. Depois quem comprou Foi lá. ficou e levou tudo. A pedra estava bem lá, olha lá. E tem muitas pessoas assim, a 1 metro de distância da sua bênção. Está lá, mas ela desistiu, não achei, parou, não, desistiu, aí vem um outro e ficou rico, abençoado, porque estava a 1 metro de distância. Não rejeite essa pedra. Eu sei que você está aqui e fala assim, pastora, mas eu não estou rejeitando Jesus, não. Mas talvez você não está cumprindo com os mandamentos. Quando você não cumpre com os mandamentos, você está rejeitando o Senhor. Quando você não cumpre com o que a palavra está falando, você está rejeitando o Senhor. Quando você não obedece, você está rejeitando o Senhor. É a história aqui de Mateus 13:54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar ao povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Às vezes a gente começa a ouvir, e aqui as pessoas que ouviam o Senhor Jesus que estava ensinando, começaram a ficar ofendidas de uma palavra que gerava mudança. E naquele momento, você vê que ao invés deles ficarem admirados, aproveitarem, buscarem mudanças, trazerem até mesmo os seus doentes para serem curados, começou a questionar, mas de onde vem? Começaram a duvidar, mas como? Mas isso aqui não eram os irmãos aqui, os Tiago, o Judas aqui, o pessoal não estava com a gente aqui jogando bola aqui? Assim, não faz parte, querendo desmerecer Jesus? Quantas vezes a gente pega a palavra e a gente muitas vezes está vendo um testemunho e a gente começa a questionar se é verdade? Ao invés da gente se motivar com os testemunhos, a gente está questionando se realmente está acontecendo, se realmente essa pessoa está vivendo esse milagre. Começa a questionar o tempo da igreja dela. Começa a questionar os defeitos ou a pessoa que ela já foi. Quantas vezes isso a gente vê dentro de casa? A gente muda, a gente tem um encontro com Deus, o nosso comportamento, a nossa linguagem, a nossa roupa muda, mas dentro de casa é a última mudança que acontece. É ou não é? Os últimos que querem aplaudir é dentro de casa. Ainda estão te questionando, a sua mensagem muitas vezes estão te colocando como você é falso, que isso não é verdade,
que essa mudança não aconteceu desse jeito. E fora de casa, as pessoas estão aplaudindo, admirando a sua mudança, até mesmo se motivando pela essa transformação que você teve. Eles estavam com Jesus, em carne e osso, liberando toda a sabedoria da palavra de Deus, revelada, e acompanhando todos os poderosos milagres. Onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Todos nós temos a possibilidade de ser usado pelo Espírito e liberar palavras poderosas e viver milagres poderosos. Todos nós podemos ter histórias poderosas. O Senhor nos liberou e disse que você faria obras iguais ou até maiores do que Ele. Isso vem através de um alicerce sólido, de um relacionamento profundo, de pessoas que estão decidindo ir para águas mais profundas, conhecer o Senhor de maneira íntima e pessoal, não colocar mais barreiras, acreditar na palavra de Deus e receber ela como fosse criança. O Senhor fala das crianças para a gente receber como criança. Se eu falo para o João, quantas vezes eu falei para ele, coisas bobas, falou, João, isso aqui tal vai acontecer, ou isso aqui tal, para brincar com ele. Ele falou, é mesmo, papai, é verdade, é verdade. Muitas vezes eu falei para ele, não, eu lutei com um tigre, porque às vezes eu me arranhei aqui no braço, né? Aí eu chegava arranhado, aí eu falava, não, isso aqui foi com um tigre, lutei lá na rua, lá com um tigre. E eles falaram, é mesmo, ele era grande, era muito grande, peguei ele. E é interessante isso, porque é assim que o Senhor quer que a gente viva. Se eu perguntar para você, você já viu um leão pessoalmente? Você já viu um tigre pessoalmente? Você já viu um guepardo pessoalmente? A grande maioria vai falar que nunca viu. É a mesma coisa de Jesus. Você sabe que você nunca viu, mas você sabe que ele existe. Você nunca viu pessoalmente um leão, um tigre, um guepardo, mas você sabe que ele existe. Você simplesmente acredita na palavra. Você simplesmente acredita que é verdade. Você simplesmente acredita que vai acontecer. Você simplesmente se joga e sabe, essa palavra é para mim e ela vai acontecer e eu não vou deixar nada impedir a minha vitória. Eu não vou deixar nada ser uma pedra de tropeço, porque se essa palavra está sendo liberada agora, para a minha vida, então é para mim. Eu tenho certeza que muitos de nós já ouvimos essa palavra diversas vezes. Mas se eu ouvir diversas vezes uma palavra que pode trazer mudanças radicais para a minha vida, por que eu ainda estou ouvindo a mesma palavra que não está gerando essa mudança que deveria gerar? Eles estavam vendo, ao invés deles possuírem esse milagre, estas palavras de sabedoria de Jesus, eles estavam questionando a origem dela. E não estavam acreditando que vinha de Deus, mas estavam perguntando, não é este o filho do carpinteiro? Será que nós não estamos falando isso quando a palavra é liberada? Mas quem é essa pessoa? Mas essa palavra de novo, será que ela para mim? Muitos de nós estão falando a mesma coisa, essa palavra não vem do filho do carpinteiro? Ao invés de falar, essa palavra não vem do trono do Deus Altíssimo? Não chega a arrepiar quando a gente fala Deus Altíssimo, não chega a arrepiar quando você fala Jesus Cristo. Sim. Mas você arrepia se você fala filho do carpinteiro. Porque você tem que saber de onde vem essa palavra. Você tem que saber que espírito é esse que pode te entregar uma revelação única, de maneira profunda, pessoal, íntima, sincera, personalizada para você. Deus não trabalha no atacado, Ele trabalha no varejo. Essa palavra é para nós, é para a nossa vida, começa comigo, eu recebo essa palavra para mim. Eu recebo essa palavra para os meus filhos, eu recebo essa palavra para a Jéssica, eu recebo essa palavra, porque eu sei
que se essa palavra está chegando é porque Deus está querendo que a gente estabeleça um alicerce sólido na nossa vida. Chega de distração, chega de customização, chega de atalho. Chega de procurar sempre uma diversão em coisas que assim... A diversão é você viver uma vida abundante. Essa é a diversão. Essa é a realidade. Eles estavam questionando. O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve essas coisas? De onde ele veio? O que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Quem é ele para falar essas palavras? Você sabe que as pessoas mais pesadas e cruéis, né, são as pessoas mais religiosas. Essa palavra estava sendo liberada para a nação mais religiosa da terra, que era Israel. Será que isso não faz nós pensarmos? Essa palavra estava sendo liberada para a nação mais religiosa da terra. Estava sendo liberada, não pelo Fernando ou pela Jéssica, mas era pelo próprio Deus. E muitas pessoas não estão ouvindo a voz de Deus, mas estão ouvindo uma palavra do Fernando, da Jéssica, do Anderson, do Natan, da Bispa, da Bispa. A Cléo está ouvindo a palavra de todo mundo, mas não está ouvindo a voz do Espírito Santo falando no pé do seu ouvido, te mostrando, esta palavra vem de Deus, é para a sua vida, é uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade de transformar a nossa vida, é uma oportunidade de transformar os nossos jovens, a nossa família. Porque muitas pessoas que foram rejeitadas, quem é rejeitado, rejeita. Mas não é assim que funciona com Jesus. Ele foi rejeitado, ele é rejeitado, mesmo assim ele ama a quem o rejeita. E é incrível isso. Deus é um Deus de amor. Tem muitas pessoas que estão rejeitando, mas ele está lá, dizendo, eu te amo, não adianta você me rejeitar, eu te amo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Jesus, ele entende, ele sabe tudo o que precisamos e o que necessitamos. E ele entende a dor da rejeição, ele sabe que dói, que ele foi rejeitado de uma maneira muito cruel, pessoas ali na cruz, apedrejando, gritando, ofendendo, e no final ele disse o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Temos que aprender com Jesus. Como rejeitar o Senhor, como rejeitar essa pedra que nos ensina todos os dias como devemos viver a nossa vida e agradá-lo, crescer, avançar, viver uma vida abençoada. E essa palavra vem para que tenhamos essa vida abençoada, essa vida de conquistas, de avanço, de paz, de alegria, de felicidade, de bênçãos e mais bênçãos. A rocha é Jesus Cristo. E vamos juntos se firmar ainda mais nessa rocha em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Olha, quando você pega no livro de Hebreus, você vê que o escritor aos Hebreus diz que a palavra ela é viva e eficaz. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. É algo que eu vou ainda falar um pouco mais sobre isso, né? Na madrugada. Mas você vê que a palavra ela é viva. Talvez muitos estão recebendo a palavra como morta. Não pega ela como a última gota de água no deserto, ou a corda no meio do mar aberto, ou aquela escada que é jogada quando você está no fundo do poço.
A palavra de Deus é viva. Ela é viva. E se a gente está vivendo áreas mortas na nossa vida, é porque eu não estou colocando essa palavra viva na minha área morta. Eu preciso colocar vida em áreas mortas. Áreas que eu não quero mexer, áreas que eu não quero colocar. E ela é eficaz. Ela é viva e eficaz. Para eu viver vida, eu preciso dar a minha vida. Para eu ver a eficiência de Deus na minha vida, eu preciso ser eficiente na minha vida espiritual. Seja eficiente na sua vida espiritual. Dê a sua vida para Deus, porque Ele deu a sua vida por você. Ele viveu rejeições. Mas uma das últimas frases de Jesus é o que revela o sentido da rejeição. Afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade do Pai, quando você se alinha com a vontade de Deus, o mundo tem que se render. Não adianta. Se alinha e busque a aceitação de Deus, porque o mundo vai te rejeitar de qualquer jeito. Todos vão rejeitar. Mas quando Deus ele te aceita por você ser obediente e eficaz na sua vida espiritual, recebendo cada palavra de maneira eficaz, e quando a gente fala de eficiência, eficaz, é uma palavra que penetra. E quando você fala de uma palavra que penetra, você está falando uma palavra que divide. E quando você fala de uma palavra que divide, é uma palavra que transforma. É uma palavra que modifica. É uma palavra que renova a sua mente. Então quando ele está falando de eficácia, ele está falando de penetração, ele fala de divisão. E ele fala que a alma, a palavra de Deus vem para dividir a alma do espírito. Quando você ouve, recebe, lê a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você conhece, começa a conhecer você. E aí você começa a saber quem é você. Porque a única forma da gente nos conhecermos é quando a gente para de ler a Bíblia e deixa ela nos ler. A palavra de Deus precisa te ler. E você vai entender isso. Quando você deixa a palavra dividir você. As suas vontades não mandam mais em você. A sua alma não é mais o seu Senhor, mas você fortalece o seu espírito e o seu espírito, ele subjuga a sua alma. Agora a palavra de Deus, e quando eu falo a palavra de Deus, é a palavra viva, é a rocha viva, é a palavra revelada. Deixa a palavra de Deus revelar. Deixa o Espírito Santo revelar. Quando a gente fala de alma, a gente fala de carne. Quando a gente fala do Espírito, a gente fala do novo nascimento. Jesus, ele quer que a gente nasça e viva esse novo nascimento. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Pai, por mais um trabalho, por mais uma palavra, por mais uma mensagem. Obrigado, meu Deus, por nos dar esse presente. Talvez uma palavra que muitos, meu Pai, até se cansam. Até, meu Deus, não consegue nem reagir. Mas eu acredito, meu Deus, que muitos estão meditando e analisando esta palavra. Porque essa palavra é para a nossa vida, meu Deus. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor está trazendo essa palavra para nós termos mudança em nossa vida. Eu peço, meu Pai, que cada um, meu Pai, seja tocado por esta palavra. E que viva, meu Pai, todas as revelações que o Espírito está hoje aqui, meu Pai, nos entregando. Que possamos sair, meu Pai, deste culto, meu Pai, com áreas da nossa vida, meu Pai, sendo totalmente descobertas. E que possamos ver, meu Pai, que precisamos muito mais. Que precisamos nos dar mais. Que isso, meu Pai, não é o final, mas é o início, meu Deus.
Meu Pai, quando nós conhecemos o Senhor, meu Pai, cada vez mais, nós vemos, meu Pai, que ainda a caminhada é muito longa. Mas, meu Pai, até o último dia da nossa vida, nós ainda vamos estar descobrindo coisas, situações, meu Pai, que ainda precisam ser mudadas. O Senhor nos mostra na Tua palavra que o Senhor não ia entregar, meu Pai, tudo de uma vez, seria pouco a pouco, meu Deus. Sempre será pouco a pouco. E nós confiamos, meu Pai, que talvez, meu Deus, para muitos pode ser pouco, mas é muito, meu Deus. O que o Senhor está fazendo é muitas coisas, porque não é só o que queremos, mas é o que já temos, meu Deus. Nós temos muitas coisas, nós somos um povo privilegiado. Eu agradeço, meu Pai, ao Senhor por este privilégio de estar aqui em mais uma quarta-feira, meu Deus. Já entrando nessa quinta-feira na Tua presença. Meu Deus, já consagrando a nossa quinta-feira, meu Deus. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de cada um, meu Pai, que está juntamente comigo. Desde aqueles que estão aqui, meu Deus, presencialmente, aqueles que estão pela transmissão em um dos nossos templos. Eu quero abençoar, meu Pai, a vida de cada um e declarar, meu Pai, a concretização e a materialização de cada projeto, de cada propósito. Meu Deus, eu abençoo, meu Deus, e peço que o Senhor venha cumprir os sonhos, materializar os desejos, cumprir as promessas, que possamos, meu Pai, atravessar este Jordão, meu Pai, e tomar posse da terra que o Senhor nos prometeu, meu Deus. Eu acredito, eu tomo posse, meu Deus, eu abençoo a vida de cada um, meu Deus. Meu Pai, que possamos, meu Pai, ter este poder, possuir este poder, meu Deus, e cada dia mais ver a nossa fome ser multiplicada, meu Deus, que a multiplicação de fome, de vontade, de desejo de estar na Sua presença, Ele venha ser, meu Pai, multiplicado, meu Pai, na nossa vida. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, e peço que o Senhor continue falando, conduzindo a cada um de nós, meu Pai, durante, meu Deus, todo o período, meu Pai, não somente na Casa Firme, mas por essa quinta-feira, pela sexta-feira, pelo projeto Mudança de Vida, Resgate de Almas, que nós realizaremos, meu Pai, no sábado, e tenho certeza, meu Deus, essa é a grande comissão, meu Deus. Meu Deus, o Senhor sabe como nós ajudamos, mas o Senhor mesmo diz, meu Deus, quando foi derramado aquele perfume, quando foi questionado por Judas que aquilo poderia ser vendido e alimentar os pobres, o Senhor disse o quê, meu Deus? Pobres sempre teremos. Mas o que fica, meu Pai, é quanto tempo teremos na presença do Senhor, levando o ID, pregando esta mensagem, levando o nosso testemunho, meu Deus. Um testemunho, meu Deus, de vitória. Meu Deus, eu tenho certeza, meu Deus. Muitos jovens, meu Pai, podem até ter pouco tempo de vida, não ter tido tantas experiências. Mas o que tem, meu Deus, já é muito mais do que a grande maioria desses jovens que tem no mundo. Nós temos uma vida vitoriosa. Nós somos um povo vitorioso. E que podemos pregar a palavra de Deus, como o Senhor nos ensina, com ousadia e com coragem. Meu Deus, levando, pregando, orando, declarando, intercedendo, impondo as nossas mãos, meu Pai, curas sendo, meu Pai, geradas, palavras sendo liberadas e muitas almas sendo salvas para a glória de Deus. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, e peço, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, conduza a cada um de nós, que nós possamos, meu Pai, ter, meu Deus, um dia poderoso e abençoado em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado.
para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.